Bem-vindos a mais uma edição do programa SESI Entrevista. No programa de hoje vamos conversar sobre comunicação visual e a relação que vem tendo com impressos, audiovisuais e na web. E ninguém melhor para falar disso com a gente do que um diretor de arte e um designer da cidade de Juiz de Fora. Eu vou conversar hoje com Kleber Kureb Horta. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite. Eu agradeço. Uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é uma dúvida que eu tenho assim, a fundo mesmo. Qual que é a diferença entre o design e a direção de arte? Na verdade, no meio publicitário, a gente não consegue ter uma diferença muito clara, muito real disso, porque, na verdade, as duas funções acabam se tornando uma só, que é uma conceituação geral, visual, a respeito do conceito de determinada campanha, de determinada ação publicitária. Mas, tecnicamente, o design é a parte pragmática da produção visual. Seria a execução, né? Na verdade, o design seria, a gente pensando de uma forma um pouco informal, seria a parte matemática, enquanto a direção de arte seria a parte humana da questão. Por exemplo, você estuda a funcionalidade de uma logomarca, a funcionalidade, o uso de cor, você estuda a forma como isso tudo interage numa campanha através do design. E a direção de arte vai ser o que caminho visual você vai seguir, influenciado em que tipo de concepção que você vai trazer para o trabalho e como você vai codificar isso para as pessoas. Na verdade, a direção de arte, você produz o conceito do que você vai fazer. Isso. E o design, você na verdade, executa o trabalho. Eu diria que a direção de arte cria um código visual fechado e o design, na verdade, é a amarração técnica disso tudo. Perfeitamente. E, assim, o processo criativo dentre essas duas, como que funciona? Olha, hoje, para se ser um bom designer e um bom diretor de arte, na verdade, você precisa de ter muita referência. Criatividade é muito do trabalho de referência. Você, na verdade, absorve tudo que você vê no cinema, você absorve tudo que você vê na TV e, na verdade, cria metodologias de comunicação a partir disso. Que tipo de linguagem, para que tipo de público você vai comunicar. Na verdade, quanto mais você assiste, quanto mais você consome informação, melhor diretor de arte, melhor designer você é. Eu dei uma passeada pelo seu portfólio que tem disponível na web e você tem algumas coisas bem legais, assim, bem surreais, umas bocas, enfim. Fala um pouco dessa sua referência para a gente. Eu gosto muito de usar a linguagem sensorial nos meus trabalhos e simbologias. Eu gosto de trabalhar ícones e figuras que são comuns do nosso dia a dia de uma forma um pouco subjetiva. Isso é assim, quando eu tenho a liberdade para isso, claro, em alguns trabalhos mais focados para a música e para as artes. Um grande exemplo disso é trabalhar a comunicação. A nossa comunicação evoluiu de símbolos, né? A gente pegar a origem do ser humano desde da vida nas cavernas, o homem ilustrando nas cavernas para poder passar um código. Antes mesmo da escrita, a gente já se comunicava através de símbolos. Então, o que eu faço na verdade, trazer essa referência de usar símbolos, de usar iconologias e buscar essa comunicação direta nos meus trabalhos, inspirada nisso, inspirada nessa evolução que a comunicação e o design tiveram ao longo do tempo. Porque, na verdade, assim, é bem diverso. Apesar de você usar, além, na verdade, de você usar os símbolos mais, assim, surreais, você também tem aquelas referências mais retrôs, aquelas coisas mais puxadas. Na verdade, eu tento contextualizar e criar um código meu, inspirado muito nas coisas que eu vejo. Como se fosse a sua assinatura, né? Sim. Eu me aproprio de muita coisa que, na verdade, é comum. Todo mundo sabe o que é e tento tentar fazer uma leitura diferente disso. Entendi. Hoje em dia a gente vê muito designer também trabalhando com fotografias. Eles mesclam os efeitos visuais, né, que seria da criação, e jogam isso dentro da fotografia. Como você vê esse processo hoje em dia? Olha, eu vejo que cada vez mais a introdução dos mecanismos digitais dentro do processo criativo tem sido muito interessante, porque antigamente você era incapaz de você compor uma peça como as que você vê hoje, usando apenas o sistema de revelação de fotolito, no caso da impressão, né? O uso do software veio para poder, na verdade, agilizar grande parte do processo que a gente tinha. Por exemplo, antigamente, para montar um layout você tinha uma semana, hoje você monta um layout em 5 minutos. A tipografia, que era uma coisa complicadíssima na época, você comprava aqueles decalques, as cartelas de decalque de fonte,
Você tinha que decalcar uma por uma, montar o layout, fotografar, revelar a fotolito. Hoje você muda de tipografia, um clique na tecla. Um clique, né? Então, E esse lance de tipografia foi até legal você tocar no assunto, porque tem muita coisa assim, ah não, pô, essa fonte é minha, ah não, essa fonte aí fui eu que usei. E essa briga realmente existe ou ainda tem esse lance de você poder fazer o seu trabalho sem precisar se preocupar muito com os direitos de fonte, por exemplo? não, tipografia, ela, na verdade, ela tem passado por um trabalho também de renovação. Eu acho que a internet veio para revolucionar o mercado da audiovisual e as fontes, a tipografia, o estudo avançado de tipografia também evolui da mesma forma. Se você analisar, por exemplo, uma situação atual que eu posso trazer aqui para a nossa discussão é a Nokia. A Nokia trabalhou com uma fonte, a Nokia Sans, durante 40 anos, desde que ela... Usando a mesma fonte? Era a mesma fonte. Se você pegar os telefones Nokia até o ano passado, todos usavam Nokia Sans. Então, é o mesmo processo, era uma fonte que foi criada para os celulares quando a tela era feita de LED, de micro LED, uma cor só. Então, hoje, a tecnologia pegou os visores que antigamente tinham 35 pixels e evoluíram para uma tela quase uma resolução de TV convencional, de 1000 e tantos pontos. Então, essa fonte teve que passar por essa evolução. Hoje, a Nokia Sans já virou Pure Font. Ela evoluiu para uma coisa muito melhor e para uma coisa onde a visualização dela se torna mais apta a telas de maiores resoluções. E o estudo de tipografia, que antes era feito pensado no impresso, hoje ele é feito pensado na tela. Como ela vai ser vista na tela? Que tipo de forma de renderização que ela vai obter na tela? Então, e isso, como dizer, você tem que pensar em tudo isso, né? Claro, isso trabalho... Essa é a parte divertida. Na verdade, essa é a parte que eu mais gosto. Assim, por mais que eu trabalhe com publicidade, eu sou muito mais designer do que diretor de arte. Eu tenho, digamos que 70% de designer e o resto... Você curte, então, exatamente essa técnica, todo esse processo técnico para fazer a construção. Sim, né? É o que eu mais gosto. Legal. Uma coisa que eu gostaria de saber também é que, assim, hoje em dia, voltando ao lance das fotografias, a gente vê um pouco da desconstrução da fotografia. O cara, ele tira uma fotografia com uma câmera HD, então, assim, aquela coisa bem, assim, sai top, grande, aquela coisa, só que ele leva aquilo ali para o programa e faz uma completa desconstrução, usando elementos antigos, fazendo o retrô mesmo na foto atual. Como é que funciona isso? O que eu acho interessante é que, antigamente, as pessoas buscavam a perfeição na foto porque tinha um filme, tinha penetração diferente de luz, você tinha uso de lentes variadas. Só que, com o tempo e com o meio digital, o que aconteceu? A foto perfeita virou o comum, virou o óbvio. Então, o que eu sinto cada vez mais é o quê? Como as câmeras de celular não acompanham as câmeras convencionais, as câmeras grandes para se tirar fotos, você tem cada vez mais o celular ocupando a posição de uma câmera point and click, aquela câmera que carrega com você. Aquela que tem até movimentos na internet, né, cara, de fotógrafos só de celular. E uma coisa que eu acho interessante é o quê? A dinâmica das fotografias também mudou. Antigamente você criava situações para se fotografar, hoje tudo pode ser fotografado o tempo todo. Então o que acontece? A ocasião, a fotografia de ocasião, unida a essa questão do meio digital e a facilidade dos filtros que você tem hoje digitais, fizeram com que a foto comum se tornasse uma coisa, a foto perfeita se tornasse uma coisa comum e se buscassem cada vez mais diferenciar uma foto da outra. E aí que entra esse retorno até da própria câmera analógica também, que está voltando muito forte. Você parar para pensar, nunca se vendeu tanta câmera Lomo como se vende agora. E hoje você tem programas de telefone, software de telefone, que simula câmeras analógicas antigas, simula a penetração de luz, aberrações cromáticas. Esses resultados. Exatamente. Né? Bom, de início é isso, a gente vai para um breve intervalo e volta já já.